Somos carentes da tua direção, carentes da revelação do teu Espírito. Senhor, sem revelação para caminhar, nós perecemos. Senhor, em nome de Jesus, temos nos reunido nesse lugar, em teu nome. E há um povo que é teu, pois o Senhor é o que comprou com sangue precioso cada um de nós. Portanto, ó Pai, são vidas que são tuas, são preciosas. Tu és o proprietário, o único proprietário. Então cuida de nós, nos dá uma direção adequada num tempo tão turbulento e de tantas diferenças, mas nós queremos focar no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Trabalha nossos corações, através do Espírito e da Palavra, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos falando sobre um relacionamento perfeito, já tem algum tempo, e que tudo que é desse relacionamento, o que existe nesse relacionamento, a gente tem que contemplar, porque isso vai virando para nós sempre aplicação e doutrina, né? Porque doutrina não pode vir da cabeça de ninguém, né? Então, tudo que a gente precisa vem desse relacionamento, né? Então a gente viu que esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso texto áureo está lá em 1 João 5, 7 e 8. Não precisa abrir. Diz assim, ó, porque três são os que testificam no céu, e o Pai, a Palavra e o Espírito, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água, sangue, e os três concordam um. Quer dizer, esse concordar tem a ver com unidade, né? Quer dizer, eles não há uma concordância porque eles combinam, né? Vamos combinar, eu, Márcio, irmão Maturana, irmão William, vamos concordar que agora, a partir de hoje, o osso vai se escrever com 3 S. Entendeu? Então a gente pode fazer as nossas convenções, mas esse relacionamento não tem nada a ver com convenção. Parte deles porque a natureza deles é assim. Eles, né, a essência de Deus é assim. Os três são um. Então, quando vai agir, automaticamente tem que agir junto. Não é porque combina, porque os três são um. Né? Então, a unidade e com reflexo disso tudo, quer dizer, a unidade que existe entre eles, a ação, tudo isso vai ser sempre um. Né? Amém? Então, o Espírito vai agir, é um Deus só. O Filho encarnou e é um Deus só. O Pai que enviou o Filho é um Deus só. Então, na essência, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Amém? Amém. Então, o que deriva para nós, então quando nós falamos de comunhão, que é uma palavra que a gente repete tanto, né? Comunhão, 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 comunhão. Então, a comunhão, ela só pode existir se for derivado da ação do Espírito em nosso meio. Quer dizer, sem a ação do Espírito, dessa manifestação da unidade em nosso meio, quer dizer, nunca vai haver comunhão. Pode haver ajuntamento, pode haver, né, uniformidade, todo mundo da mesma cor, pode haver, né, todo mundo dizendo a mesma palavra, amém, amém, Jesus é o Senhor, mas que de fato comunhão mesmo não existe. Né? Então, se existe, e ela tem que existir como igreja do Senhor, é pela manifestação dessa trindade no nosso meio, né? Onde a gente vai tocar em unidade, né? É o que o Varão estava falando, um só Espírito, um só Salvador, um só Senhor, um só batismo, né? Então isso tudo fala de quê? Da manifestação. E o que nós podemos fazer em relação à unidade? É preservar, porque ninguém pode destruir essa relação, ninguém pode tocar nessa relação. Essa relação é intocável, não é isso? Amém? Então, o que nós podemos fazer para que ela permaneça no nosso meio, a unidade? Então, é preservar ela no nosso meio. Então, para nós ficou isso, preservar. Então, nós não temos que conquistar nada. A gente vai dizer, porque tem que conquistar. Não tem que conquistar nada. A vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário englobou essa grande vitória do Senhor
né? Desde o nascimento até a sua morte e a sua ressurreição. Então, isso engloba tudo, né? Venceu a carne, venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a morte. Então, quer dizer, o que sobrou para ele? Vai conquistar o que mais? Então, se existe alguma coisa a ser conquistado, de fato, é o nosso coração. Nosso coração, sim. É uma terra que precisa ser conquistada pelo Senhor. Mas eu digo assim, não tem outro território para a gente conquistar. Então, o que nós... Tudo já foi feito. A obra já foi realizada. Então, o que nós podemos fazer quanto a isso? É preservar o território que já foi ganho. Né? Amém? Amém. Então, a religião ela cria vários tentáculos loucos, né? Mas para nós ficou muito pouco. É você preservar. E como é que a gente preserva? É se submetendo uns aos outros, é sendo exortado uns pelos outros, é cuidando uns dos outros, sem proeminência para ninguém, porque não há proeminência para ninguém. Não pode haver. Não é que não há, não. É que não pode haver proeminência. Quer dizer, diante da obra da Trindade, qual é o homem que vai... Né? Toda proeminência, porque proeminente e preeminente, né? São duas palavras que parecem, elas são parecidas. Proeminência e preeminência. Então, primeiro é ele, né? E sobre todos é ele. Amém? Amém. Então, se tem uma pessoa que está aqui, ó, tem todo mundo com 1,60 m, tem um com 2 metros, então ele é o quê? Ele é um proeminente aqui. Amém? Preeminente é que vem primeiro. Então, quer dizer, em todos os fatores, você vê que há uma disputa, inclusive, entre eles, num certo grau, que eles dizem assim, que eles são imaturos e estão crescendo como nós, né? Nessa época que o Senhor estava ministrando eles, quem é o primeiro? Lembra disso? Quer dizer, quem é o primeiro? Aí o Senhor vai assentar essas coisas. Não, o primeiro é o que... Quem é o primeiro? É o que te serve. Quem é o maior e quem é o... Então, é proeminência e preeminência. Quem é o maior e quem é o primeiro? Então, ele fala a respeito de uma criança. Chama essa criança aí, vem aqui. Então, as pessoas tinham que ser igual àquela criança, sem maldade, sem malícia. Esse aqui que é... Né, assim, esse é o ideal, né? Como é que deve se comportar. Então, não tem ninguém primeiro, nem maior. Né? Então, o primeiro é o Senhor e o maior é o Senhor. Então, o maior é aquele que vos serve. Né? Então, quem quiser ser maior, tem que seguir igual o mestre, né? É servir. Alcançou mais do que os outros? Então, serve os outros. Né? Então, essa é a engenharia do reino, que é totalmente avessa à nossa engenharia e à sabedoria humana. Né? Amém? Então, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa comunhão e como Deus, né, ele tem esse propósito de nos chamar para essa comunhão. Né? Então, ele vai falar que o Evangelho ele é ministrado, está lá em João 17, aliás, 1 João 1,3. Então, depois... É sempre bom remoer esses estudos em casa, porque sempre se tira muito mais alimento, né? Sempre se tira alimento. Você vê que a gente fala do mesmo texto e sempre vai nos dando um alimento diferente, né? A palavra tem esse poder, né? Muito rica, né? Ruminar mais. Ruminar. Quanto mais rumina, mais se alimenta, mais digere, mais fica forte e bonito. Né? Então, diz assim, ó, 1 João 1,3, diz assim, ó, o que vimos e ouvimos, e isso anunciamos. Para quê? Para quê? Então, o Evangelho ele é manifesto com esse propósito, para nos levar à comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. A nossa comunhão é com eles. Né? Amém? E João 17, esses são textos que a gente tem sempre que... São textos áureos, né? Que sempre temos que bater neles, porque... Bater, que eu digo, enfocar eles, né? Porque são muito importantes para sedimentar a nossa fé. João 17, versículo 20, ó. João, carta, aí já não é mais carta, é Evangelho, né? Evangelho de João. Diz assim, ó, não rogo somente por esses. Bem, João 17, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, a fim de quê? É o propósito. A fim, para quê? Por quê? Né? Ó.
para que, ó, a fim de que, fim, né? Tem a ver com propósito, não é isso? Amém? Então, ó, a fim de que todos sejam um. Olha a unidade, esse manual. Todos sejam um. Assim como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles também em nós. Sejam eles em nós o quê? Um. Está entendendo? Então, unidade e comunhão vem daqui. É daqui que é parido, né? Daqui que pare. Então, unidade e comunhão. Então, para que todos sejam um, assim como tu és em mim e eu em ti, para que eles sejam em nós. Sejam o quê? Um. Para que o mundo creia. Quer dizer, o mundo só vai crer quando houver unidade em nosso meio. Enquanto eu estiver dando um soco no olho do irmão Márcio, me arranhando, cada um querendo ir para um lado, fica difícil do mundo crer. Fica difícil da tua família crer. Né? Como é que a nossa família vai crer? Imagina, todo dia qual é a conversa? Vamos dizer que está eu e minha mulher, que fulano, irmão cicrano, e o outro bateu no outro, o outro quer o lugar do outro. Aí quem está na tua família convive com você. Principalmente a família, né? Aí fica assim, gente, que bagunça é essa? Porque vem para nossa comunhão. Eu, hein? Pô, para negócio só sai soco no olho, pancada, rabo de arraia. Eu vou fazer o que lá? Prefiro. Então, para que o mundo creia, a gente tem que estar unido. Não unido de qualquer maneira, mas tendo esse fruto da comunhão na própria unidade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos avançar. Então, quem foi que Deus escolheu para ter comunhão com ele? Está lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Então, ele vai dizer assim, ó, versículo 26, ó. Também é um outro... Aqui é sempre, quando você tiver em dúvida, fala assim, por que será que Deus me escolheu? Bate essas dúvidas de vez em quando, não vai? O que será que ele viu em mim? Quantas pessoas perguntam isso? Mas por que será? Eu tenho uma pergunta, né? Por que ele bateu na minha porta? Por que será que ele veio aqui? Aí está aqui a resposta. Isso é muito bom para te responder. Que aí vai acalmar teu coração e vai te dar uma direção clara de por que ele foi na tua casa. Então tá assim, ó. Reparai, pois, a vossa vocação. A nossa vocação é celestial. Amém? Vocacionados para morar no céu. Né? A nossa vocação é celestial. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? As coisas loucas desse mundo, para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas desse mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, para quê? E as desprezíveis. E as que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? A fim de quê? Por quê? Propósito aqui, a fim de quê? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Quer dizer, ninguém se gloriar, está lá em jactância, né? Ninguém pode. E se quiser trazer para uma linguagem mais chula dos nossos dias, né? Você não pode tirar onda, é isso, né? Que é uma linguagem mais chula, né? Mas nós estamos vivos hoje, Deus foi na tua casa por isso. Então esse é o motivo. Ele escolheu as coisas fracas, as piores. Então, se você quer algum predicado, né? Alguma indicação, por quê? E claramente está aqui, para que ninguém se glorie diante dele, né? Por isso que ele escolheu só os piores, né? Amém? Para ter comunhão com ele. Então, nós falamos lá ainda na comunhão, né? Em Lucas 14, que ele fez uma grande ceia, né? Amém? E convidou também o quê? Convidou a todos. Mas como ninguém veio, ninguém quis, porque um estava ocupado, o outro tinha um casamento, o outro estava com sua propriedade nova, o outro estava construindo uma casa. Cada um tinha uma ocupação e coisas muito mais importantes do que ter comunhão com ele.
Então, ele falou assim, então vai, chama quem? Ó? Os coxos, cego, paralítico. Né? Então, quando a casa ainda estava chegando lá os coxos, ele falou assim, ó, ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar aqui para quem quiser. Então, ele vai buscar justamente isso, o coxo, o paralítico, o cego, o manco, o louco, para ter comunhão na mesa do Senhor. Né? Que privilégio nosso. Né? Amém, irmãos? Então, nós encerramos a lição passada, o estudo passado, a nossa comunhão de domingo, falando sobre isso, né? E de uma ação que é do Espírito Santo, que é importante para essa comunhão, esse startar, né, para a comunhão, que é arrependimento, né? Então, quer dizer, você pode ser um louco, você pode ser um ladrão, você pode ser uma prostituta, você pode ser um homossexual, você pode ser o pior espécie da natureza humana. Mas qual é o predicado? É arrependimento. Quer dizer, não querer mais a vida passada. Né? Então, nem isso, nem o arrepender pode vir nosso. O arrepender é algo também que é uma ação do Espírito. Né? Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando ele vier, está lá em João 16. Abre aí. Então, Jesus conclui a sua obra. E quando ele conclui a obra, ele vai assunto aos céus. Concluiu a obra. Né? Ele se fez carne, habitou entre nós e nos revelou o Pai através da sua vida. Mas ele fez algo muito mais. O que ele fez? Ele venceu a morte na cruz do Calvário e deu essa possibilidade do ser humano receber, né, a reconciliação através da encarnação do Senhor. Né? Amém, irmão? Da vida, da encarnação, morte, porque ele podia encarnar e não morrer por você. Mas ele concluiu essa obra no sentido de realmente foi até as últimas consequências, amou até o fim. Amém? Então, João 16, 8 diz assim, ó. Então ele está aqui nessa conversa com os discípulos e já partindo, completando a sua obra para que o Espírito Santo venha, né? A terceira pessoa da Trindade. Amém? Então assim, quando ele vier, que é quem? É o Consolador, o Espírito da verdade, né? Quando ele vier, convencerá. Então tem essa palavra aí, convencer. Então esse convencer é justamente isso, é te levar ao arrependimento. Entendeu? Então, ó, ele pode sublinhar o convencer. Ó. Convencerá quem? O mundo do pecado, da justiça. Do pecado por quê? Porque somos pecadores. Então ele tem que te convencer que você é um pecador. Ele vai fazer você ver isso. Amém? Que você é um pecador. Para quê? Para que você necessite de justificação. Porque enquanto você vive a sua vida mundana, tranquila, para que você... Então agora a coisa começa a acontecer quando você se sente um pecador, aí você me sinto. Isso já é uma obra do Espírito Santo. Você se sente mal com isso? Me sinto com um espírito de acusação. Me sinto mal. Sou um pecador miserável. Né? Precisa de um Salvador? Sim, preciso. Então, creia no Senhor, o teu Redentor. Ele vive. Amém? Então ele vai te justificar. Por isso que ele vai falar assim, ó, do pecado para a justiça. Haja necessidade da justiça, da justificação pela fé. Amém? E do juízo, né? Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai. E não... Como é que está aí? E não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, então de novo tem outro coisa aqui, ó, tá vendo? No versículo 8 é quando vier, e aqui tem outro, ó. Quando vier, porém, o Espírito ele vos guiará em toda, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém? Então, o convencer o pecador, essa é uma obra do Espírito Santo.
Então, quando ele vier, ele vai confrontar o homem segundo a justiça, segundo... Como é que está lá? Quando ele vier... Pecado, justiça e juízo. Isso vai confrontar o homem ao arrependimento. Amém, irmãos? Então, eu peguei uma parábolazinha para a gente poder andar um pouco mais dentro desse texto. Lucas 15. Lucas 15, que é uma passagem que todos nós já vimos várias vezes, né? Mas tem muitas informações importantes para nós como alimento, né? Amém? Lucas 15, 11. Então diz assim, continuou, todos acharam? Lucas 15, versículo 11. Ó. Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu. Como é que está aí na tua versão? Por eles a fazenda. Repartiu o quê? Os bens. A fazenda. Os bens entre eles. Então aqui, né, isso tem, logicamente, sempre nosso tempo é curto, né? Mas aqui tem muita informação importante para nós aqui, né? Então aqui fala de quê? Do mesmo problema de Adão. Qual é o problema de Adão? Independência, né? Então ele quis a independência dele. Porque quando Adão chega para o pai e fala assim, ó, o pai tem controle de tudo, o pai administra tudo, o pai provê tudo, o pai é o dono de tudo, o pai... Mas aí chega um ponto que ele fala assim, ó, ele desobedece. Então, essa desobediência de Adão é no sentido de que, ó, deixa que eu agora vou tomar o meu curso. Deixa que eu vou tomar a minha vida e eu vou me virar. Né? Amém? Então, o problema é esse. Tanto é que, qual é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida hoje? É nos tirar o controle. E a gente quer o controle. Quer dizer, quando é que teu coração fica satisfeito? Feliz. Quando você tem dinheiro na conta. Você quer ver dar uma equilibrada bonita, você ficar bacana, pingou um dinheiro. Aí você já fica assim, porque aquilo é teu ídolo, é o nosso ídolo. Infelizmente é assim. Então aquilo te traz confiança. Entrou, aí já fica... Quer dizer, já estou com dinheiro para pagar 2 aluguéis, a prestação do carro e a dispensa está cheia, então, agora sim, está tudo bacana. Entendeu? Então, é isso que a gente quer, é controle. Agora, quando você acorda de manhã e você não sabe o que vai acontecer, a gente surta com isso. Entendeu? Quando você recebe um diagnóstico e fala assim, ó, você não tem jeito, é cirurgia. E olha lá, pode ser que a cirurgia não dê jeito, aí perdeu, aí fica todo bambo, porque não tem controle de nada. Então, a obra do Espírito Santo, nossa vida também é essa, tirar o controle. E a gente quer o controle. Amém? Então, aqui, o que o filho pródigo, qual o problema? Não, olha só, eu estou vendo que meu pai, está com 70 anos, dente todo na boca, né? Bonito, forte. Ele vai vazar dos 100 tranquilo. Então, antecipa aí o que é meu, que tu não vai morrer tão cedo. E ele quer a independência dele. O pai chega e fala o quê? Ó, teu pai fala alguma coisa? O pai fala assim, não, meu filho, tu vai fazer besteira, tu vai dar né, tá procurando chifre em cabeça de cavalo. Mas não, deixa comigo. Então, é o que acontece no paraíso. Ele fala assim, agora tu sai desse ambiente de equilíbrio, que aqui é a minha casa de Deus é o lugar de equilíbrio, é o lugar do governo pleno do Senhor. Agora tu, sai desse lugar de equilíbrio, escute, sai desse lugar de equilíbrio e agora tu vai prover o teu pão, tu vai se virar agora, vai se defender, tu vai ter que, entendeu? Do suor do teu rosto tu vai ter que... Então, tu vê que o trabalho não é bênção. Agora a maldição, do suor do teu rosto tu vai ter que viver. Então, né? Por isso que a gente chega aqui às vezes cansado, isso não é bom.
Você já... Era para ter uma vida mais, entendeu? Ele provendo tudo, né? Amém? Dentro desse ambiente de equilíbrio. Mas tu quis sair. Então, né? Maldito Adão mesmo, né, cara? Amém? Então ele fala assim, ó, dá-me a minha parte dos bens, ó, passados muitos dias, versículo 13, ó, o filho mais moço ajunta tudo que era seu e partiu para uma terra distante, né? O que ele faz, ó? E lá dissipou todos os teus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Então ele era um esbanjador, um gastador, um dissipador de... Né? Então tem um nome que engloba tudo, é perdulário. Perdulário. Ele ripa tudo, ele é gastador, ele não quer saber, ele larga o dedo. É um gastador, um perdulário. Então ele sai gastando, porque não, né? Ele ganhou tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente com o nosso labor, né? Com luta ali, você dá valor. Agora o cara chega, imagina você, eu já tive essa experiência, teu pai chegar para você e falar assim, ó, toma esse carro aí, ó. Pô, valeu, pai. E se bater, eu te dou outro. Pô, você sai cantando pneu, né? Não quer nem saber, né? Não sabe quanto é. Eu vim ter essa experiência com 30 anos. A Anne teve uma experiência com a funcionária dela hoje, né? Que tem que pagar aluguel? Você vai pagar aluguel. Mas que é esse cara, negócio do açougue? Cara, uma carne que você come, você paga, filho. Eu vim saber disso com 28 anos. Você vê que vida de playboy. Não? O cara bateu... O que foi? O cara do açougue tá aí, mãe, quando cobrar. Que negócio de açougue é esse? Não, é a carne que vem, papai pagava. Ele pagava? Meu pai, depois que morreu, que eu fui descobrir essas coisas. Poxa. Como é que entra esse negócio aqui, né? Como é que é a luz? Como é que faz? E o telefone? Funciona todo, eu pego aqui, ligo, eu falo isso pro meu filho. Pega aí, liga, mas vai lá depois pagar a conta. Né? Quando vai ao médico, vai ali, Unimed. Tem que pagar o plano. Não tem plano? Então Jesus é o único plano que tem, né? Jesus tem um plano na sua vida. Jesus. Jesus. Então o que acontece? Jesus. É aí que vai, você tem ideia, a realidade vem aí. E foi o que aconteceu com ele. Ele não sabe quanto custa, meu irmão. O pai pegou a fortuna, botou na parte dele, meu irmão. Ele saiu lenhando, não é isso? E a gente tem, se você quiser levar isso assim, sem sacrificar muito o texto, né? Nós temos um carrinho, né? Por exemplo, tem um carrinho, vai daqui para o Rio de Janeiro. É bom fazer essas contas, né, cara? Vai daqui para o Rio, de Cabo Frio ao Rio. São 160 quilômetros, mais ou menos, não é isso? O tanque tem 40 litros. Então você tem que fazer 50 litros para você chegar e voltar, amigo. Não é não? Então o carrinho é você. O tanque é a disposição de vida que você tem. E o objetivo, meu irmão, são vários. Então, tem gente que, meu irmão, acaba a gasolina e fica no caminho. A disposição de vida acaba e o cara está na vala. Por quê? Não fez cálculo. Sai de madrugada aqui, você vai ver quantas pessoas não fizeram cálculo. Vai lá na favela, tu vai ver quantas pessoas não fizeram cálculo. Estão morrendo, velho, já não tem mais condição de trabalhar, e já não tem mais aposentadoria, não tem não sei o quê, mas um dia foi jovem. Toda pessoa que foi nova, que hoje está... que envelheceu, ele foi novo um dia. Ela foi uma menina linda quando era nova. É bonita ainda, mas ainda é. Não é, Maria? Foi uma jovem. Então a gente olha às vezes e fala assim, não, foi jovem. Então, quer dizer, quando a gente, na nossa juventude, a gente tem que, meu irmão, né? Tem que fazer os cálculos. O tanquinho é a tua disposição de vida, cara. Tem gente que vai chegando no final da vida que vai começar a pensar, né? E agora? O que eu vou fazer? Então tem que se locar agora. Porque pai e mãe não estão aí para a vida toda, não, cara. Né? Vai morrer um dia, todo mundo morre. Né? Os que estão em Cristo vão alegre, porque sabem para onde vão, né? Os que morrem sem Cristo não sabem. Sabe, mas
não quer entender, né? Quer acreditar. Então, vamos voltar para o texto aqui, ó. Então, versículo 15, ó. Não, depois, 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele, como é que está aí? Agregou-se a um cidadão daquela terra e este mandou para os seus campos guardar os porcos, quer dizer, cuidar de porco, né, da criação. Ali desejava ele fartar-se das alforras, das, como é que é? Alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quer dizer, ele chegou a tal ponto de que, se me der farelo de porco, eu já estou satisfeito. Se te der comida de animal, você imagina. Então ele foi ao extremo da insanidade e da falta de gestão da sua própria vida. Né? Ele acabou com todos os recursos e agora está comendo farelo de porco. Né? Amém? Então, 17, vem a palavra, né, que aqui não existe palavra mágica, né? Que a gente está amarrado mágica. Mas aqui tem a palavra-chave, né? Que é arrependimento. Amém? Olha o que aconteceu com ele, ó. Então, caindo em si. Esse caindo em si é o quê? Meu irmão, mediu. Quando plantou o pé na terra e que viu agora comendo farelo, aí veio o quê? Mede, aí mede. Como é que eu estava, como é que faz, começa a fazer conta, vai fazer conta na hora errada, né? Mas, louvado seja Deus, que tem gente que faz conta e ainda é na hora certa, te digo. Que tem gente que ainda vai para a vala e não faz a conta. Continua sem fazer a conta. Come farelo de porco e tem pessoas que se acostumam com o que é ruim. Te digo a verdade. Às vezes eu vou em alguns bairros assim, que você vê a pessoa, ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Entendeu? Se você mora num bairro que tem esgoto, tu não é melhor do que o cara que mora num bairro que não tem esgoto. Mas é estranho você ver uma pessoa sair de casa, aí tem um esgoto, ele passa precisando de esgoto, quando volta e chove, o esgoto entra na casa dele, isso é no seco, né? Sem chuva. Ele já passa precisando do esgoto para ele, de fezes. E na volta, o filho dele também. Quando chove, tem que botar plástico no pé, saquinho de leite, para poder... Aí você fica assim. E eles não se organizam, não pensam. Não estou falando nem de fé. Eu estou dizendo o seguinte, cara, vocês não podiam se organizar e ir ali e clamar a esse prefeito, fazer alguma coisa, entendeu? Eu não sou contra a organização política. Acho que deve se ter. Não? A gente não vive disso. Nossa esperança não está em presidente nem em governador. Mas o mínimo que você tem de... né? Dignidade. Aí você fala assim, ó, carnaval, é 5 milhões de pessoas. Você junta 10 mil pessoas em 5 segundos. É só passar um bloco qualquer de bêbado, vai todo mundo atrás, faz aquela muvucada e os caras estão lá de bandeira e tal. Eles se movem e se juntam para tomar cana, para pular, para se matar. Mas eles não fazem isso para clamar pela saúde do seu filho, pelo esgoto que está na sua porta. Então, tem pessoas que se acostumam com essa situação. Então vive ali naquela porcaria e vive ali como porco e acha que aquilo é normal. Entendeu? Se adaptam à sujeira, né? Amém? Mas no caso aqui do abençoado aqui, ó, caindo em si, disse, quantos trabalharam, ó, como é que está aí na tua versão? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, tendo que comer farelo de porco lá. 18, ó, levantei-me e, como é que está lá? Irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. Então você vê aqui uma atitude de quê? Arrepender. Entendeu? Então, ó, você vê que até a Ordem Unida, a gente já falou isso N vezes, né? Até a Ordem Unida do sargento, ele fala assim, ó, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Chega lá, o cara fala assim, ó, meia volta, vou ver. Meia volta. Então você está aqui, ó, meia volta, vou ver, você vai ter que
em direção contrária, meia volta. Se der uma volta inteira, você vai para o mesmo lugar. Então, você está indo para o problema, para o inferno. Né? Então, a meia volta a volver, o inferno está aqui. Então, você vai estar em caminho totalmente oposto. Então, arrepender é tomar caminho, não oposto, bem oposto. É norte e sul. Entendeu? Então, você vê que arrepender é realmente mudar. Então, ele para, reflete, cai em si. E o que ele faz? Volta para o Pai. Quer dizer, entendeu? Ele volta para onde ele não poderia ter saído. Não deveria ter saído. Então, muitas vezes, nós temos que passar por essa experiência, né, para a gente poder retornar ao Pai, que é o que todos nós estamos fazendo. Né? Eu comi farelo de porco e muitos outros também comeram, ele comeu, né? Muitos de nós comemos farelo de porco, sabendo que nós somos filhos de Deus, do Rei da Glória. Nós não somos filhos de qualquer um. Eu não sou filho de Obama, filho de um presidente. Eu sou filho de Deus. É muito mais. É outro nível, outro patamar. Né? E eu sou herdeiro dele. Herdeiro. Quer dizer, eu não posso viver em miséria. Dispenseiro, né? Amém? Quer dizer, Deus é rico e maravilhoso. Filho da promessa. Então, com certeza, nós temos fartura na casa do Pai. E é isso que nós temos encontrado. Nós não pregamos esse evangelho da prosperidade, mas a gente sabe que Deus cuida dos seus filhos. Né? Deus não nos falta veste. Nós temos uma vida digna. Deus nos permite uma vida digna como servo de Deus. Né? Não é isso? Nós não somos milionários, mas Deus sempre nos farta a ponto da nossa despensa estar sempre transbordando a ponto de socorrer os outros, de distribuir, de ver, né? Não é isso? Então eu tenho essa experiência e os irmãos também têm. Nossa casa, louvado seja o nome do Senhor, e também por isso, né? Nossa casa é farta. Amém? Então, levantei-me e qual é a posição? Você vê que até o arremeter do aeroporto, o avião vem, não conseguiu pousar. O que ele faz? Arremeter e vai voltar para fazer tudo de novo para poder fazer uma abordagem, né, suficiente para estacionar, para pousar. Então, você vê que essa palavra arrependimento justamente é esse, né? É essa conta que você tem que fazer e retornar em tempo oportuno, né? Amém? Então, levantei-me e vou ter com meu pai. E direi, pequei. Olha o sinal de arrependimento aqui, ó. Pequei. Então, arrepender é justamente você tomar consciência de quê? Do erro, do pecado. E aqui entra a palavra que a gente vai estudar daqui para frente, consciência. Então, ele toma consciência. Ele se loca, né? E aí ele toma, justamente o posicionamento tem a ver com a consciência. Amém? Então, pequei contra o céu e diante de ti. E não sou digno. Essa palavra digno é combinar. Né? A gente sempre tem uma camisa amarela com uma calça verde. É a bandeira do Brasil, mas não fica, sei lá. Lógico, tem africano que usa umas roupas assim, mas não combina. Um sapato vermelho, uma roupa verde, é estranho, não é não? Então, não combina. Então, nós temos, a nossa vida, ela precisa combinar. Atitudes que nós temos, ela tem que combinar com a atitude de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, de um homem de Deus. Você vê que tem coisa que não combina. Bom, isso não combina com a vida de um servo de Deus, amigo. Por quê? Porque isso não é digno. Amém? Então ele vai dizer assim, não sou digno de ser chamado teu filho. Nós não somos dignos de ser chamados filhos. Né? Quer dizer, aí entra o que? A graça, a misericórdia, que é aquela conta que fecha na cruz do Calvário. Amém? É lá que nós somos dignos lá. É lá que a gente começa a combinar, porque é lá que a gente começa a ser perfeito. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Ninguém é perfeito. Ou tem algum perfeito? Não. Todos nós somos pecadores, né?
em busca de um viver santo diário, né? Ser santo, né? Amém? Mas nós fomos santificados em Cristo, né? Santificados. E ser santo é outra coisa. Ser santo é o dia a dia, viver essa vida santa diária, né? Amém? Todos aqueles que foram santificados são chamados para ser santos. Ser santo é um viver santo. Amém? Mas para tocar nisso você tem que ter sido santificado pelo sangue de Jesus, pela justificação, pela fé, né? Ele pagou o preço, aquilo tudo que a gente, essa conta maravilhosa que fechou lá na cruz do Calvário, essa equação, né? Que é justiça e misericórdia, que combina lá. E aí a graça vem e nos alcança no meio desse turbilhão. Amém, irmão? Então não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, trabalhadores ou empregado. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe. Olha que interessante, ó. Vinha ele ainda longe, mas o seu pai o avistou. Eu acho que aqui não está escrito isso, mas desde o dia que esse varão saiu de casa, Não perdeu os olhos dele, né? o pai já foi para o portão. O pai, ele foi, o pai já ficou assim, ó. Vamos ver. Vai voltar. já está contando as horas para você voltar, né? Então o pai, eu acho que o pai sempre ficou no portão. É. E é isso que o nosso pai faz, cara. Sabe? O meu pai, o teu pai celestial, teu pai, sempre esperou esse momento teu. Sabe? Porque a gente acha assim, né? Deus começou a agir hoje na minha vida. De hoje em diante ele vai livrar. Ele me livrou dentro do tráfico, ele me livrou dentro de situações bem complexas, onde a minha vida teve risco. E eu tenho certeza absoluta que ele me livrou quando eu não conhecia ele. Para poder chegar vivo aqui, né? Então, imagina. Então, o teu pai está lá cuidando de você, você sendo inimigo dele, contra ele, querendo se matar. Então, quantos livramentos a gente recebeu antes de chegar à conversão? Está entendendo? Então, o pai sempre esteve no portão, esperando o Milton. Vamos. 40 anos. 40 anos. Mas ele estava lá me esperando. E estava te esperando. Quantos anos? 43. Né? Saiu de casa, mas o pai sempre o aguardou, né? Para receber como filho. Olha a recepção, né? Então ele vai assim, ó, levantando-se foi para o seu pai e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele. Esse compadecido aqui é graça, meu. Compadecido dele. Tem uma outra versão aí? Íntima compaixão. Esse também é bom, né? Íntima compaixão, misericórdia, né? Ó, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quer dizer, Deus nos aguarda, porque existe uma ansiedade boa. Isso a gente pode dizer isso assim, porque Jesus usa esse termo, né? Estou ansioso para a última ceia. Então, a ansiedade era boa, né? Não era essa ansiedade louca que a gente tem que comer chiclete, bolinha, coquinho, não sei o quê. Né? A nossa... Deu uma agulhada nela. Então, essa ansiedade, quer dizer, o senhor esse termo, né, talvez não se enquadre bem na ansiedade, mas o senhor aguardava com uma certa urgência essa última ceia. Ele estava querendo ver aquele último momento ali para a partida, ele completando a obra. Uma expectativa, com alegria. Uma expectativa. Então o pai correu, por quê? Ele está dizendo assim, o pai correu para ele, meu irmão. Porque o pai estava com essa expectativa já aguardando ele há muito tempo, né? A vinda dele. Porque o pai sabia, ou teu pai não sabia? O pai sabe que ele é onisciente, onipotente, onipresente.
Ele sabe o dia que ele vai voltar. Né? Então, diz assim, ó, então, ó, levantando-se, foi para o seu pai, que vinha ao longe, e seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho diz, pai, pequei. Aí aqui ele faz o conserto do arrependimento, né? Porque o arrependimento te leva à confissão de pecado. Olha só, arrepender sempre vai nos levar à confissão do pecado, ao reconhecimento do pecado e da falha, né? Então isso é lindo, cara, é lindo isso, né? Então ele fala assim, ó, pai, pequei contra quem? Ó? O céu. Pequei contra o céu. Ele não está falando mais só, é todo um contexto do reino, né? Então eu pequei contra ti, contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado filho, né? Então o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o melhor, como é que está aí? A melhor roupa. A melhor roupa. Então fala de quê? Dessa troca, que ele fala assim, ó, se despojar, você vê o que Deus fala? Se despojar do velho, tirar a roupa velha. Quer dizer, essa roupagem velha, esses hábitos velhos, essa forma que nós temos de viver do velho homem. Então, se despojar de tudo aquilo que é do velho homem e revestir-vos do novo homem. Então, essa nova veste tem a ver o quê? Um novo homem, uma nova forma de viver, um novo andar, um novo caminhar, né? Uma nova visão a respeito de quê? De Cristo, da sua obra, da filiação. Amém, irmão? Ó, o pai, porém, disse, ó, trazei depressa roupa, e o vestir, roupa nova, né? Roupa limpa, ó, pelo que um anel no dedo. Anel fala de quê, irmão? Anel fala de compromisso, fala de aliança e fala de herança também. Porque o anel, você vê que anel fala de poder, né? Você vê que o rei antigamente, ele tinha um anel, que e o anel dele tinha um brasão. Então ele molhava na cera e assinava, era o brasão, e aí depois aquilo ali era a assinatura do rei, a marca, né? Então ó, é a ordem, quer dizer assim, eu dei ordem. Então você vê, ele está restituindo tudo. Quer dizer, a condição de filho, a herança, quer dizer, né, muito significado aqui, né? Ele está dizendo, não, você agora voltou a ser meu filho, está aqui a herança, está aqui tudo, você perdeu essa parte aqui, mas eu estou te dando outra. Está recompondo tudo, né? É uma recomposição geral, né? Na minha é uma tradução um pouco diferente. Como é que está aí? Não diferente, né? Não uma conotação diferente. Entretanto, o pai ordenou ao seu servo, trazer depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Então, vestir com distinção são vestes dignas, que combine com a vida de um homem de servo de Deus. Distinção nesse sentido, né? Então, vestes novas, novo homem, novo comportamento. Então, veste tem a ver com isso, né? Amém? Agora, olha o 21. O 21 diz assim, trazei também, agora como é que é? Matai o novilho cevado. Então, aqui tem a ver com o sangue, o sacrifício vertido na cruz, né? Então, o novilho fala de quem? Jesus. De Jesus. Aponta para o quê? Justamente para esse desfecho, né? Da redenção. A redenção, sacrifício. Ressurreição, justificação. Então, esse novilho cevado fala da festa, do gozo, da alegria. Então, aqui tudo está no Senhor, né? Todas as nossas riquezas estão em Cristo Jesus, né? Então, o novilho cevado, né? Comamos e nos regozijamos. Então, isso tem a ver, né, com essa ceia do Senhor que nós participamos semanalmente, né? E diariamente, não é nem semanalmente, mas diariamente. É esse prazer da comunhão com o Senhor, né? Esse restabelecimento da comunhão e do gozo com o Senhor. A ceia tem a ver com isso, né? A gente sempre lembra que a ceia
é na morte do Cordeiro que somos restaurados, né? Amém? É na justificação pela fé. Então a morte é que nos trouxe esse benefício, né? Da reconciliação como filhos. Reconciliação. Amém? Então aqui eles estão contemplando o que? A reconciliação. O novilho fala da reconciliação. Morte do Cordeiro, reconciliação do pai com o filho com o pai. Amém? Então, ó, porque, versículo 24, ó, porque este meu filho Estava morto. estava Morto. e reviveu, estava Perdido. perdido e foi Encontrado. achado. Né? Então, que glorioso, né, Revelação. esse texto, né, essa parábola aqui, né, mas é muito profundo, né? Amém? Então, partindo daqui, é que a gente vai... Que horas tem? A gente avançar um pouquinho mais? Então a gente vai avançar só um pouquinho para concluir. Amém? Então aqui, esse restabelecimento da comunhão, e você vai... O que é a palavra-chave aqui? Lá comendo farelo de porco, ele... Ó, qual é a palavra que estava aqui? Caindo em si. Né? Amém? Então a base, Hebreus 6, vamos abrir em Hebreus 6 aí. Então a base do restabelecimento dessa... Hebreus 6. Hebreus 6. Então sublinhem, ó. Então arrependimento, irmãos, arrependimento é base para a conversão. Quer dizer, sem arrependimento não há conversão de fato. Por isso nós vimos tantas pessoas aí que até passam pelo batismo, mas eles não sofreram o processo de conversão. As denominações, os templos estão cheios de gente assim, que não passaram pelo processo de arrependimento. Amém? Ou aqui, o batismo de arrependimento, né? Amém? Então ele vai dizer assim, ó, Hebreus 6:1, ó, por isso, pondo de parte o quê? Princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos levar para o que é, não lançando de novo o que é? Base do arrependimento. Então arrependimento é o que é? A base. É a base. Fundamento. É o fundamento. É o fundamento. Que fundamento é esse? É a base para a conversão. Começa com arrependimento. Porque enquanto nós vivemos uma vida com saudade da vida passada, né, há uma brecha aí. Entendeu? Enquanto nós vivemos nesse lusco-fusco, que arrepender. Quer dizer, ele está lá comendo farelo de porco, né? O que ele faz? Meu irmão, ele volta para a casa do pai. Muda tudo, muda o quadro, muda, entendeu? Ele volta, não é uma volta inteira, é meia volta. 180 graus. Entendeu? Ele dá meia, vai arrepender. E ele volta para o curso exato que ele deveria estar. Amém? Ou deveria estar, não. Não deveria ter saído. Amém? Então, doutrina, essa é base. Guarda isso, irmão. É base para crer. Sem arrepender, não tem como crer, não tem como ter fé. Abre aí João 16. É o que a gente já tinha visto aí, ó. Ele vai dizer assim, ó. Mas eu vos digo, na verdade, João 16, 7, ó. Mas, todos acharam? Ó, mas eu vos digo, na verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador. Então, quando você ouvir falar em Consolador, ele é consolador, mas essa palavra tem a ver, ele exorta e conforta. Tá entendendo? Não tem nada a ver com morte e assopra. Isso é coisa maligna. Mas ele exorta com veemência, mas ao mesmo tempo ele te conforta. Por isso que esse trabalhar do Senhor, né, quando você for exortado, não reclama, não chora, né, porque isso vai trazer um remédio. Amém, irmãos? Então a palavra ela vem nos confrontar. Você vê que a palavra do profeta
a palavra de João Batista, a palavra de Jesus. Ela começa como? Arrependei-vos e crede. Então a palavra do profeta é sempre levando o povo ao arrependimento. É uma palavra dura, mas que logo depois vem o conforto. Então ele exorta e conforta, né? Então o Espírito Santo ele tem esse trabalho do exortar. Exortar, sempre vai nos exortar. Amém? Então você vê que ele vai trabalhar de duas formas, né? Ele vai exortar e vai consolar. Ele vai dizer tudo que está errado e depois ele vai dizer tudo que está certo. Como é que é certo, né? Ó, tira essa roupa suja do velho homem. É isso? Mas depois ele vai dizer o quê? Revista com a roupa do novo homem. Então ele vai estar sempre fazendo esse contraponto, né? Mostrando aquilo que está errado, sacudindo você e te mostrando as evidências do teu erro, mas logo depois ele vai te mostrar, ó, é aqui que é o certo. É assim. Então ele vai trabalhar com os dois lugares, o contraponto, né? Amém? Então ele exorta, mas traz o conforto e a direção adequada. Amém, irmãos? Então, ó, mas o Consolador, então, ó, porque o Consolador não virá para outro, se porém eu não for, né? Então, ó, de novo, ó, quando ele vier, convencerá. Então, essa obra do convencer, convencerá o mundo do pecado, da justiça, porque o pecado, agora no versículo 13, ó, quando ele vier, o Espírito da verdade, versículo 13, ó, guiará em toda verdade. Amém? Então eu vou preparar só a lição da semana que vem, quer dizer, para a gente continuar, que nós vamos falar, deixa eu ver aqui um texto aqui, 1 Timóteo 1, vamos apontar aqui, 1 Timóteo 1, 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 5. A gente vai ver alguns versículos aqui, ó. Acho que é 5. É 5 ou é 15, mas vamos ver lá. Ora, vê se é isso aí. 1 Timóteo 1. Isso, amém. Então tá certo. Ora, 1 Timóteo, capítulo 1. Então, ora, o intuito da presente admoestação. Olha aqui, ó. Admoestação. Exortação, admoestar. Ó. O intuito da presente admoestação visa, como é que está aí? Visa o quê? Ora, o propósito dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. Olha aqui, ó. Fé sincera. Consciência boa. Ó, então vamos lá. Ó. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, e o quê? Consciência boa. De uma fé sincera, sem hipocrisia, né? Ó o 18, ó. Este é o dever, como é que está lá? De que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Agora, olha o 19, ó. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado, naufragaram na fé. Rejeitado o quê? Essa boa consciência? O que diz lá? Vieram a naufragar na fé. Agora, olha o capítulo 3 aí, vai até o capítulo 3 aí. 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Todos estão aí? 1 Timóteo, a gente estava no 1, pulou para o 3. Diz assim, ó. Semelhantemente, versículo 8, ó. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam o quê? Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência pura. Consciência limpa. Então nós temos, ó, consciência boa, quer dizer, consciência má, é o avesso, né? Então nós temos a consciência limpa. Então o que é consciência?
Então, você pode verificar isso no dicionário, que o dicionário vai ter dicionário comum. Não precisa nem ser dicionário em português, dicionário bíblico. Qualquer dicionário, ele vai dizer assim, ó, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos ou totalidade do mundo interior. Ó, sentido, percepção, que é conhecimento, ó, que o ser humano possui do que é moralmente certo ou moralmente errado. Amém? Atos, motivos dos indivíduos. Né? Então, o que significa? A consciência é uma faculdade que ela é como se fosse uma janela da alma, que faz você ter sensibilidade de discernir o que é? Que é moralmente. Olha só, isso aqui não é bíblico não, isso aqui, qualquer dicionário que você abrir vai te levar a isso. Ó. Moralmente certo ou moralmente errado. Está entendendo? Então, a consciência, ela é uma forma de você fazer essa reflexão. Né? Amém? Então, ó, consciência, faculdade da razão, julgar os próprios atos, do que é certo e do que é errado. Né? Então, ó, má consciência, boa consciência, estado em que se sente remorso ou acusação em relação a uma ação. Quer dizer, mesmo pessoas que não foram tocadas pelo Espírito, elas podem ter isso. Amém? Por exemplo, ó, quantas vezes a gente vê isso? No trabalho, vamos dizer, o irmão César se excedeu com alguém no trabalho dele. Como ele chefia um setor, ele chegou lá e, então ele foi áspero demais com uma pessoa. Entendeu? Independente de ser cristão ou não. Mas ele foi para casa e falou, meu irmão, não agi legal. Expus o cara e tal. Então ele voltou no dia seguinte lá e falou assim, meu irmão, olha só, quero me retratar e isso não foi legal. Então isso tem a ver com o quê? Consciência. Entendeu? Então ele pesou e tomou essa decisão. Né? Amém, irmão? Então a consciência é onde nós vamos ser tocados para o arrependimento espiritual, que é mais profundo, porque você vai ver isso claramente dentro da sociedade, toda uma sociedade caminhando errado, não é isso? Por exemplo, vamos falar de questões que são práticas para nós no dia a dia. Adultério. O adultério faz parte do casamento, de todo casamento. Porque é uma coisa normal já o adultério. Entendeu? Então isso foi ficando normal, porque o que acontece? Por exemplo, aqui é uma região que ninguém nunca matou ninguém. Então há anos, 70, 80 anos que a gente nunca viu um assassinato. Matou um cara ali na... Meu irmão, é um escândalo. O cara deu um tiro aqui, rapaz, há 80, 90 anos que a gente não sabe o que é isso. Mataram o cara, e aí vai todo mundo pra rua, e o que é isso? Aí, você mora num lugar que todo dia morre gente. Todo dia tem assassinato. Todo dia morre, irmão. Aí você faz o quê? Matar, vamos jantar, vamos almoçar. O cara tá na mesa, aí o almoço tá quente. Não, mataram, o cara morreu, foi quantos? Quando é 8, foi uma família. Agora foram 8, né? Então, bota a carne animal passada que hoje é 8 que morreu. Você entende? E as pessoas elas vão ficando insensíveis. A consciência vai fazendo o quê? Vai banalizando. Vai banalizando. Vai roubar. A nossa geração, o teu pai, meu pai, eram homens ímpios. Meu pai era ímpio. Meu pai não era cristão. Nem tinha princípios assim. Mas, meu irmão, os caras faziam negócio assim, ó. Meu irmão, se meu pai desse um cheque sem fundo, eu acho que ele ia reverar no túmulo, ele ia passar mal, porque ele deu a palavra e não cumpriu. Olha como é que eram os homens antigos. As pessoas vai ali, porque não tinha cheque, não tinha esse negócio, né? Deu a palavra. Meu irmão, se tu quebrar a palavra, tu vira um moleque. Moleque vem disso. Meu pai,
Meu pai morreu com essa... Passou isso para mim. Ele falou assim, meu filho, ó, a hora que você empenhar a tua palavra, cumpre, hein, cara. Entendeu? Então, quer dizer, você vê como a moral, consciência em relação à moral do que é bom e do que é ruim, isso foi se dispersando. Amém? Então, foi banalizando. Então, hoje, você vê, tem pessoas que trabalham dentro de funerária e de autópsia, fazendo autópsia em morto. Autópsia. A gente, quando fala assim, morreu fulano ali, tu não quer nem chegar perto, um cara assassinado. Né? É horrível se lidar com a morte. O cara está ali, ele já lava o defunto. Eu tive um internado no hospital, eu fiquei olhando os fundos de um lugar assim ali, onde os caras recebem. O cara pega na lava, tudo duro lá, lavando escova, aí bota lá e tá lanchando. Porque o cara faz aquilo todo dia. Passa a ser rotina. Você entende? Passa a ser a rotina, né? Então isso que acontece com o ser humano. Então hoje, se falar assim, ó, hoje prenderam mais um cara que foi o ladrão da Petrobras. Não é notícia. Nem coça mais. Não é mais novidade. Porque todo dia tem. Aquilo vai, então vai ficando, a consciência vai ficando comum essas coisas. Né? A Globo mesmo, né? Abafou muita gente morreu na Rocinha essa semana, né? Morreu um monte na Rocinha lá, um monte, mas a Globo não falou. E para eles lá que moram lá, aquilo praticamente não é. Então, vamos encerrar aqui então em Romanos 7. Romanos 7, versículo 7. Então, o nome disso é consciência cauterizada. Ela vai ficando dura, vai ficando... 7 o quê? 7. Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, 7, Romanos. Então, onde é que a consciência é tocada? É com a consciência, quando você toma ciência, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó. Vamos dizer que essa casa aqui está hipotecada, minha casa está hipotecada, e eu não paguei a dívida. Aí, logicamente, alguém vai hipotecar, pegar a casa e dar como garantia. Aí eu não paguei a casa, não paguei a dívida. Aí eu vi o oficial de justiça para tomar a tua casa. Então ele vem com um documento. Aí ele fala assim, ó, e o nego some para não assinar esse documento. O oficial de justiça, ele vem com um documento para quê? Para você tomar ciência. Ciência tem a ver com o quê? Com consciência. Então, enquanto você não assinar aquele documento, você não viu. Você viu? O cara vai ficar aqui, Milton aí, não, Milton? Acabou de sair. Agora mesmo. Eu quero nem saber que é esse negócio de Milton. Nem sei que é essa. Teve um ministro aí que se escondeu do... Foi o presidente do Senado. Não, Cunha não, foi o Calhorda, Calheiro. Cunha também. Se escondeu do oficial de justiça. Mas ele... não tô não. Mas esse foi o presidente do Senado, Renan Calheiro. O Renan Calheiro, o cara chegou lá para assinar e não recebeu o oficial de justiça. Então por quê? Os que não apareceram, não assinaram, não apareceram. Tomou ciência. Tomou ciência. Então aqui a gente vai descobrir, ó, em Romanos 7, ó, que diremos, pois, olha só, que diremos, pois, é a lei pecado? É a lei pecado? Não. O que a lei faz? Ó? De modo nenhum. Mas eu não teria consciência, olha só, conhecimento é ciência. Ó, eu não teria conhecimento do pecado se não fosse por intermédio da lei. Você entende? Então, ó, eu roubo há anos, até que um dia alguém chegou para mim e falou assim, ó, essa atitude que você tem de ir lá e tirar uma coisa que é uma propriedade do outro, o nome disso é roubo. Não pode não. Gente, eu faço isso há anos. Eu pego as coisinhas dos outros. Sabia. Então, agora eu sei que isso é pecado, pô. Entendeu? E crime.
Então, quer dizer, as pessoas que já estão cauterizadas no mundo, isso aí é uma cauterização que já está lá no mundo. Quando recebe o Espírito Santo, aí vem aquela tomadinha lá na consciência, o que acontece? A pessoa, meu Deus, cara, e agora? Mas eu era um adúltero, mas ele é adúltero há anos. Ele comete adultério, mas para ele tanto faz. Ele, sexta-feira, já sai do trabalho e fala assim, ó, ô meu amor, como é que vai? Agora eu vou para uma reunião, hein? Reunião. Aí tá lá todo mundo. Vou voltar tarde, porque a reunião é séria, coisa séria. Aí vai lá e cai nas borras. Aí chega em casa, toma um house, né? E chega quietinho. Aí, o que foi meu... ontem foi demais. Então, muita exigência, esse chefe novo, entendeu? Então, todos eles são canalha. Mas vivem numa vida de canalice, mas quando recebe o Senhor, o que acontece? Cai a ficha. Cai o quê? Toma consciência. Porque ele estava cauterizado lá. Você vê que, para o ímpio, o que é isso para o ímpio? Falou palavrão, fala palavrão. A gente fala. É isso? Quando no trânsito, sai um palavrão, às vezes sai em situações que... Martela o dedo, né? Não. Aí não faz mal pra gente. Na hora depende. Na hora. Rapaz, antes de me converter, Não me pertence mais. Martelo o dedo. antes de me converter, eu tinha um hábito terrível de falar palavrão. Vou te falar assim, eu falava, amor, eu acho que de cada 5, 6 era palavrão. Porque era um linguajar chulo. Então, nós passamos por um processo de reeducação, é igual quem é gordo que vai fazer dieta, né? Tá vendo? Tem que passar por um processo de reeducação alimentar. A gente passa por um processo de reeducação social, de reeducação comportamental, de educação... Tudo por causa do espírito. Então, depois de um tempo, não quer dizer é proibido, mas a gente acaba, o espírito vai dominando a gente, né? Mas quando a gente comete uma falha dessa, o que acontece? Arrepende na hora. Cara, mas dá uma tristeza, cara. Tem gente que vê tudo que passa. Já viu na banca? Tem gente que tá na banca, meu irmão, aquelas revistas que aparecem um monte de mulher pelada, os caras estão lá. Tá vendo notícia. Pra gente hoje, é uma coisa, né? Você pode até acontecer de você ver, mas aquilo não traz um peso no teu coração? Traz. Entendeu? E antes não, aquilo era uma coisa comum. Então louvado seja Deus, porque nós ficamos sensíveis a essas coisas que para nós era o quê? Normal. Quer dizer, tu não vai ficar chateado porque passou ali e cobiçou uma mulher, ou a mulher cobiçou um camarada. Você faz isso todo dia. Mas para um homem de Deus, isso, você vem para casa, é horrível esse comportamento, não? Isso traz Consciência, né? Amém? Então vamos orar e a gente vai estar nesse assunto, então, a respeito da consciência, né? Amém?